nesta noite, esse culto de oração, vamos glorificar o nome do Senhor, clamar, buscar, interceder, estarmos orando. Estamos em semana de oração, continuamos clamando pelo nosso Brasil, pela nossa nação, e nós sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer e para realizar em nós, através de nós, e sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, sarar o nosso Brasil, em nome de Jesus. Ele é único, nosso Deus é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. É isso que nós vamos cantar nesse momento, iniciando esse culto ao Senhor. Tu és digno, Jesus. Entregamos as nossas vidas, o nosso coração diante da Tua presença, Senhor, declarando que só Tu és digno de adoração, de honra, de glória. Nós Te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, por quem Tu és, Senhor. Obrigada, Senhor, fica conosco com tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite. Que seja para glorificar, para exaltar, bendizer o Teu nome, por quem Tu és e pelo que Tu és, Senhor. Abençoe o Teu povo reunido pelo Zoom nesse momento, online, Senhor. A Tua igreja se junta nesse momento, Senhor, em celebração, em comunhão, em adoração. Mesmo distantes, ó Pai, estamos ligados num só corpo, num só coração, num só propósito, de clamar, de glorificar o Teu nome, de declarar que Tu és o nosso Rei. Tu és o único digno de adoração, de louvor, de honra, de glória, Senhor. Abençoa os irmãos também que nos acompanharam através do YouTube. Que o Senhor invada cada lar nesta noite, ó Pai. Cada vida, Senhor. Toca-nos, ó Pai, nós precisamos de Ti, da Tua presença. Muito obrigada, em nome de Jesus, que eu oro. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
Quero saudar os nossos amados irmãos que se encontram no Zoom, participando online, os nossos amados irmãos presentes que estão nos auxiliando no dia de hoje, no culto, e aqueles que estarão nos assistindo pelo YouTube mais tarde. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Eu quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E quero convidar os amados irmãos a acompanharem comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos de número 111, onde a palavra do Senhor diz assim: darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe até as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O nosso Deus será louvado para sempre. Eu quero convidar a amada igreja neste momento a louvar o nome do nosso Deus, juntamente com a nossa ministra de música, a Mércia. Todos juntos, louvando a esse Deus que será e é, e continuará sendo louvado para todo sempre. Celebrar, glorificar, Ele é nosso amigo, em que nós podemos confiar, em que nós podemos entregar todos os nossos anseios, aquilo que está no nosso coração. Só Ele é o nosso melhor amigo, o nosso Deus, o nosso Salvador, em quem nós podemos confiar. Glorifique da sua casa, de onde você estiver. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Por isso, entregue tudo, dedique tudo, toda a sua vida, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, todos os seus planos, os seus sonhos, entregue tudo na oração. Tudo diante de Deus, através da oração, através da conversa com o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos glorificar o nome do Senhor. Ele
consumação. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém. Amados irmãos, vamos passar esse momento, aquilo que Deus tem para trazer para nós neste culto. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nós vamos ler do versículo 32 ao versículo 38. Lucas 21, de 32 a 38. A palavra do Senhor, ela diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Amém? Feche os seus olhos, peça a Deus que Ele venha falar com você neste momento. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, ó Deus, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, como vaso em Suas mãos, ó Deus, pedindo a Ti, ó Pai, que pela Tua misericórdia e Tua graça, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, demonstre, ó Deus, o Teu poder sobre nós, usando, Senhor Deus, os Teus servos, Senhor Deus, ao proclamar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que tem todo o poder para transformar as vidas, mudar situações, transformar histórias, ó Pai. Que neste momento, ó Deus, não seja eu falando, mas o Senhor através de mim, através dessa mensagem, Senhor Deus, e que o Senhor venha, ó Pai, de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus, Deus. Aqueles que estão ouvindo, Pai, neste momento, e aqueles que ouvirão, Senhor Deus, que ao ouvirem essa mensagem, não fiquem do mesmo jeito, Senhor Deus, que se encontraram, ó Deus, mas sejam transformados, ó Deus, recebam de Ti, ó Pai, a alegria de saber que o Senhor está falando com eles, ó Deus, que tenham suas vidas mudadas, ó Deus, que fiquem, ó Pai, em alerta, ó Pai, que saibam, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, para cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Pai, que neste momento eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Senhor Deus, e que ninguém, ó Pai, que ouça, Senhor Deus, essa mensagem saia da mesma forma que chegou, ó Pai, mas que saia transbordando de alegria, Senhor Deus, feliz, ó Pai, sabedores de que o Senhor falou com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos em tudo, ó Deus, continua, Senhor Deus, abençoando, Pai, a Tua igreja, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, com aqueles que ministram, Senhor Deus, com aqueles que louvam, com aqueles que oram, com aqueles que jejuam, Senhor Deus, transformando assim, ó Pai, este lugar, Senhor Deus, um lugar de bênção, Senhor Deus, um lugar, Senhor Deus, acolhedor, ó Pai, aonde as pessoas possam adentrar aqui, ó Pai, sentir a Tua presença, Senhor Deus, sentir o Teu amor, sentir, ó Pai, que aqui existe um Pai carinhoso, um Pai que se preocupa com seus filhos, ó Deus, que saiam daqui, ó Pai, transformados e renovados para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Desde já nós repreendemos toda ação de Satanás, ó Deus, tudo aquilo que Satanás quiser implantar, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus, toda distração, Senhor Deus, todo engano caia por terra em nome de Jesus, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, aqui, porque até aqui, Senhor Deus, o Senhor nos guiou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos tem sustentado, Pai. Louvamos-te por tudo que o Senhor tem feito. Essa oração Ele faz crendo em Ti e no Teu poder para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. A nossa leitura então foi de Lucas 21, de 32 a 38. Mas nós sabemos que Lucas 21, quando nós lemos Lucas 21, nós vemos Jesus falando sobre o fim dos tempos. Jesus, ele fala das coisas que acontecerão, e o Roberto já trouxe alguma palavra domingo sobre essas coisas.
E ali nós vemos Jesus falando, né, que virão tempos difíceis. Vemos Jesus falando que virão falsos mestres, falsas pessoas pregando o Evangelho. Ele diz que algumas pessoas chegarão dizendo: eu sou o Cristo. E ele diz: não creiais nessas pessoas. Alguns dirão: eis ele ali, ou ele lá. E Jesus diz: não creiam nessas pessoas também. Outros estarão dizendo: olha, o fim é amanhã, o fim é depois de amanhã, o fim está próximo, é tal dia, colocando ali talvez data e hora de se cumprir as coisas. E Jesus diz que não compete nem a ele saber o data, momento de hora, que momento que ele virá, mas somente ao Pai. Então ele diz para nós não acreditarmos nessas pessoas, né? Porque elas seriam enganadores. Dentre outras coisas que também foi falado até domingo, viriam pragas, viriam guerras e rumores de guerras, e então nós veríamos que está próximo o fim. Jesus diz: ei, não é o fim ainda, mas está próximo o dia do fim. Então logo depois ele conta uma parábola dizendo que quando vocês veem as árvores ganhando folhas, né, vocês já sabem que o tempo já está próximo de produzir frutos, já vem chegando a primavera, já vai chegando o momento de produção, e quando vocês verem todas essas coisas, vocês vão estar sabendo então que este é o momento do fim. Mas eu vim aqui pregar para os amados irmãos sobre o fim de todas as coisas? Não, eu não vim pregar para os amados irmãos sobre o fim de todas as coisas. Essa parte que nós lemos, meus amados irmãos, onde o Senhor traz aos seus discípulos o capítulo 21 de Lucas, sobre o final dos tempos, e aonde nós lemos do versículo 32, ele começa o versículo 32 dizendo: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus, versículo 33, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu não estou aqui neste momento para falar com os amados irmãos do que vai acontecer ou do que como vai acontecer. Não estou aqui para falar dessas coisas que Jesus disse, porque nós já estamos vendo acontecer essas coisas. Nós já estamos vendo que já houveram guerras, já houveram doenças, já houveram pragas sobre a terra. Nós estamos vivendo mais uma pandemia, mais uma praga sobre a terra. Nós estamos vendo que é filhos contra mães, mães contra pais, pais contra filhos, né? O mundo está realmente uma verdadeira bagunça e sabemos que é chegado o fim. Então nós começamos a ler esse versículo. Jesus ele está explicando através desses dois primeiros versículos, né, que nós saberíamos então que o fim já está próximo. Mas não, como eu disse para os amados irmãos, não estou aqui para falar do fim. Tanto é que o tema que eu trago para os amados irmãos também acaba falando um pouco sobre o fim, né? Mas eu quero trazer para os amados irmãos um tema que diz a última semana. A última semana. Não estou aqui para fazer como muitos fazem, querendo dizer para você que essa é a última semana dos cristãos na terra, dizendo que Jesus, dentro do final dessa semana, ele vai voltar, de que ele vai bater na tua porta, de que ele vai te chamar, de que ele vai te levar para o céu, ou que ele vai julgar aqueles que estão errados e vai salvar aqueles que estão com ele, aqueles que aceitaram, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Não estou aqui para dizer para os amados irmãos que esta é a última semana, mas os amados irmãos sabem, como muitos, que nós estamos na semana da Páscoa, amém? E esse texto que vocês estão vendo aqui, que Jesus está explicando para os seus discípulos como viria o fim, ele está dentro do processo de final dos dias, não dos discípulos, não daquela geração, mas os últimos dias de Jesus aqui na terra, os últimos dias do nosso mestre aqui neste lugar. Nós estamos diante de um texto onde Jesus está explicando sobre essas coisas, mas ao mesmo tempo que ele está explicando sobre essas coisas, ele já tem na mente dele, ele já tem no coração dele, de que aquela seria a última semana que ele passaria com seus discípulos, os últimos dias que ele passaria com seus discípulos. E eu queria dizer aos amados irmãos, começar fazendo uma pergunta para os amados irmãos: o que você faria se você soubesse que esta é a sua última semana aqui na terra? Nós tivemos por esses dias, né? Parece que um pregador dizendo que dia 30 seria o dia de não sair de casa, porque o anjo da morte, né? O cavaleiro ali amarelo, né?
traria praga sobre o mundo e qualquer pessoa que estivesse fora de casa iria morrer, não é verdade? As pessoas entraram em pânico, muitas delas realmente não saíram. Para os irmãos terem uma ideia, eu vim para a igreja ontem, eu saí daqui mais ou menos umas 9, 9h30, e eu passei pela rua e eu fiquei assustado, Roberto. Eu não vi uma alma na rua. Eu cheguei a pensar, sabe o que? Eu falei assim, eu acho que eu não vou mais de terça-feira para a igreja, porque é muito perigoso. Não tem ninguém na rua, não tem ninguém passando de carro, não tem ninguém fazendo nada. O único lugar que eu vi movimento foi ali perto do Esfirra Chique, onde tinha os carros ali entrando para o posto de gasolina, mas as pessoas ficaram realmente apavoradas, as pessoas realmente ficaram com medo, e eu andando nessa rua sem ver ninguém. Mas então nós vemos, meus amados irmãos, a pergunta que eu falo para vocês: se realmente isso acontecesse na sua vida, se realmente ele estivesse certo, se fosse o último dia, e se fosse a sua última semana, o que você faria nesses últimos dias? Qual seria o seu pensamento para os seus últimos dias? Como você viveria os seus últimos dias? Alguns talvez iriam visitar os seus familiares, provavelmente familiares que estão distantes e não podem ver mais. Alguns nós sabemos que moram aqui, e pais moram em outros estados. Há quanto tempo estão programando para ver seus pais e nunca conseguem, sempre adiando, sempre adiando. De repente, ao saber que na última semana, é a última semana de vida, talvez essa pessoa faria o quê? Vou visitar meus pais, vou pegar um avião, vou para a Bahia, vou para qualquer lugar e vou lá visitar os meus pais. Outros talvez, meus amados irmãos, olhassem o seu banco cheio e falassem: eu juntei a minha vida inteira para comprar uma casa, juntei dinheiro a minha vida inteira, me privei a minha vida inteira, deixei de ir em restaurantes, deixei de ir em festas, deixei de comprar roupas boas para mim, economizando para ter o meu sonho da casa própria. Onde nós entramos naquela parábola onde Jesus disse que o homem está ali juntando, né? E ele fala: olha, isso que eu vou então derrubar os meus celeiros e vou reconstruí-los novamente. E aí então eu vou dizer à minha alma: descansa, porque tens bens para muitos anos, né? E aí ouve-se uma voz do Senhor dizendo: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você juntou, para quem que vai ficar? Para quem que vai ser? Muitos talvez estejam como esse homem. Não que é errado juntar, temos que juntar sim, temos que nos programar para o futuro, porque o amanhã só Deus conhece, a Deus pertence, então nós temos que fazer a nossa parte. Mas muitos talvez pensem: vou pegar todo esse dinheiro que eu juntei durante a minha vida inteira e eu vou gastar. Eu me privei a vida inteira, então essa é a última semana que eu tenho. E se não fosse a pandemia, provavelmente vou viajar, vou conhecer os lugares que eu quero, vou comer nos restaurantes mais caros que existem no mundo, vou gastar todo o meu dinheiro, não vou deixar um tostão. Até domingo que vem, até sábado, eu tenho que ter gastado tudo, feito a minha relação e ter cumprido com toda ela. Muitos talvez estejam nesses pensamentos, na última semana de vida. E meus amados irmãos, eu queria dizer para os meus amados irmãos, Jesus Cristo, quando ele começa a falar sobre essas coisas, é como diz para os irmãos, ele está já nos seus últimos dias, ele já está nas suas últimas semanas. E o que Jesus Cristo está fazendo diante disso? O que mudou em Jesus Cristo? O que mudou em Jesus Cristo saber que ele teria a sua última semana com seus discípulos? E eu vou dizer para vocês, nada. A não ser internamente dele, porque enquanto ele ensinava, é claro que a angústia aumentava. O ápice da angústia foi quando ele estava orando com Deus e ali ele suava sangue. Esse foi o ápice da angústia. Mas a angústia, ela vai acontecendo, porque Jesus ele está pregando, mas ele está sabendo que as horas estão passando e vai chegar o momento dele ser crucificado. Ele está admoestando, mas ele sabe que o dia dele vai chegar. Enquanto Jesus está passando por uma última semana de vida, a última semana que ele estaria aqui nessa terra com seus discípulos, ele continua fazendo as mesmas coisas para a qual ele foi chamado para fazer. Ele não se desviou de nenhuma delas. Jesus Cristo não falou: estou prestes a morrer, já trabalhei demais, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, não preciso fazer mais nada, vou curtir essa minha última semana. Vou tirar meu tempo com meus discípulos, nós vamos pescar, fazer um assadinho de um peixe,
vamos se reunir, eu vou descansar porque estou cansado, vou dormir uns 2 dias, porque dormindo passa mais rápido. A pessoa quando está angustiada, quando está doente, né? A pessoa quando está em situação de angústia, depressão, o que ela faz? Ela dorme. Ela dorme, ela vive dormindo, e ela quer dormir, por quê? Porque ela quer que a vida passe logo, ela quer que os momentos angustiantes cheguem logo, acabem logo, e ela faz isso dormindo. Talvez Jesus pudesse pensar: eu vou deitar na minha cama também, situação difícil, não aguento ficar pensando nisso, se eu dormir, passa logo, chega logo, eu sou crucificado logo e acabou. Mas não, Jesus Cristo continua trabalhando. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele fala: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra do Senhor diz que os fariseus, os escribas, eles estavam tentando pegar Jesus já por causa dessas palavras dele, porque ele se fazia filho de Deus, porque ele se dizia ser filho de Deus. O meu Pai trabalha e eu não sou diferente do meu Pai, eu trabalho também. Meus amados, nós não somos diferentes de Jesus. Ele nos chamou para sermos iguais a Ele. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de agonia, no momento de dor, se o Senhor trabalhou e Jesus diz: eu trabalho também porque o meu Pai trabalha, nós que fomos chamados a ser a semelhança dele, sermos feitos segundo Ele, fomos criados, uma nova criatura segundo aquilo que Deus nos fez através de Jesus, por meio dele. Nós devemos viver também como Ele viveu, no meio das crises, no meio das dificuldades, nos momentos de terror, nos momentos de angústia. Nós também devemos trabalhar, nós devemos continuar orando, não devemos nos desanimar, não devemos diminuir a nossa força de trabalho, nem por um segundo, porque Jesus não fez isso, Ele nos deu essa lição, meus amados irmãos. E ele começa a dizer então, depois que ele explica das coisas que vão acontecer, ele diz no versículo 34: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus, ele está vivendo um momento difícil, e Ele está dizendo para nós: olha, tomem cuidado, nem que as alegrias da vida tirem o foco de vocês, e nem que as tristezas e as ansiedades da vida tirem o foco de vocês, que nem a alegria exacerbada, que nem a alegria em excesso tirem vocês do foco de que eu vou vir e essas coisas estão acontecendo, essas coisas vão acontecer, e eu vou estar aqui de volta. Que a alegria não seja extrema ao ponto de vocês se esquecerem da missão de vocês. Que a ansiedade, a tristeza e a dor também não seja tão sufocante, agoniante, que a ansiedade não venha bater na tua porta de tal forma que você se esqueça que eu vim ao mundo trazer a vocês a solução, trazer a vocês a vida e a vida em abundância. E quando eu vim trazer vida em abundância, eu vim para que vocês tenham vida, mas que vocês também a vivam em abundância, que vocês também distribuam essa vida, que vocês também trabalhem assim como eu trabalhei, como luz da terra, como sal. Eu chamei vocês para serem luz, eu chamei vocês para serem sal, para fazerem diferença. É como um casamento, é na alegria ou na dor, é na saúde ou na enfermidade, até que a morte nos una. Não é até que a morte nos separe, até que a morte nos una novamente. Porque ou Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele nas nuvens, ou pela morte nós nos encontraremos com Ele, de uma forma ou de outra nós estaremos com Ele. Mas nós não podemos perder o foco, meus amados irmãos. Não podemos deixar que as alegrias e as ansiedades da vida nos tirem o foco de que Jesus vai voltar. E porque Jesus vai voltar, assim como Ele trabalhou, nós temos que continuar trabalhando sem parar. Não há folga para nós, porque os dias estão próximos. Jesus Cristo está voltando, não há mais tempo de descansar, não há mais tempo de sofrer a nossa angústia, a nossa dor.
Às vezes um irmão fala uma coisa que nós não gostamos, às vezes alguém pisa no nosso calo, pisa no nosso pé, é motivo para pararmos de trabalhar e falarmos: não quero mais fazer, com isso eu não mexo mais, quer saber? Se virem. Jesus Cristo trabalhou, eu trabalhei até agora, o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Meus amados irmãos, às vezes uma discussão, às vezes uma palavra errada nos tira o foco. Às vezes uma falta de cumprimentar, às vezes um olhar torto, às vezes alguma coisa que acontece, Satanás usa um, usa outro para poder tirar a gente do foco. E Jesus está falando aqui: não percam o foco. Aconteça o que ia acontecer, seja na alegria ou seja na dor, permaneçam firmes, mantenham o foco, porque eu vou vir. É como a parábola das virgens, as prudentes e as imprudentes se ocuparam com outras coisas que não deveriam ter se ocupado e perderam quando o noivo veio. Quando o noivo chegou, elas estavam despreocupadas com outras coisas. Quando ele chegou, elas não tinham azeite, não tinham ali o óleo para colocar na sua lamparina. Jesus está dizendo, através desses versículos, ele começa a falar sobre os fins dos tempos. Vai acontecer assim, 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 assim. Olha, não deixe que a libertinagem, não deixe que as alegrias da vida, não deixe que as tristezas, as ansiedades te tirem o foco. Estejam sempre atentos, ele diz no versículo 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Devemos continuar orando. Devemos continuar orando para que o Senhor nos dê prudência, para que o Senhor nos dê força, que consigamos escapar das alegrias da vida que nos tiram o foco de Deus, para escapar das tristezas da vida que nos levam para baixo e nos fazem perder o foco em Deus. Estejam atentos, orem, para que vocês possam estar o quê? Em pé diante do Filho do Homem. No final das contas, meus amados irmãos, nós precisamos estar em pé diante do Filho do Homem. Nós precisamos estar em situação, em sinal de reverência, em sinal de um soldado que está atento às coisas que estão acontecendo. Não como um soldado que dorme em serviço. Nós precisamos estar em pé. Não podemos cair diante dessas coisas que acontecem. A palavra do Senhor, como nós já pregamos aqui em Hebreus 10, de 38 a 39, ele diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei nele. E aí então ele continua dizendo: porém nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Nós somos daqueles que permanecem em pé. Nós somos daqueles que continuam em pé. Em seguida, meus amados, no último versículo, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus passava o dia fazendo o quê? Ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Olha o que Jesus fazia, mesmo sabendo que era a sua última semana na terra, mesmo sabendo das situações que estavam acontecendo. Nós já entramos então no segundo capítulo, capítulo 22, aonde nós vemos a conspiração de Judas. Nós vemos a última ceia do Senhor logo em seguida. Nós vemos Jesus orar no Monte das Oliveiras, aonde nós acabamos de ler que ele ia todos os dias depois que ele ia no templo. Ou seja, qual era a rotina de Jesus? A rotina de Jesus não mudou, continuou a mesma, mesmo diante da dificuldade que ele havia de enfrentar. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passear, para
para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Jesus permanecia no templo todos os dias. Jesus ensinava todos os dias. Jesus ia orar, jejuar, ia no templo, no Monte das Oliveiras todos os dias. Inclusive foi no Monte das Oliveiras que ele foi traído. Foi ali que ele recebeu o beijo da traição. Por quê? Ele seguiu uma rotina. Judas saiu de diante da presença de Jesus, sabendo que Jesus seguia uma rotina. Tanto é que eles celebraram a última ceia. Judas foi embora para procurar ali aquele grupo que ia lá trair Jesus. E quando ele foi ao grupo, ele falou: olha, eu sei o lugar que ele vai todos os dias, e eu sei que assim, as pessoas estão ali de manhã para ouvir ele, mas de noite as pessoas estão cansadas, de madrugada elas querem dormir, e eu sei que esse é o horário que menos pessoas vão estar lá. E não deu outra. Quando Judas chegou no Monte das Oliveiras, quem estava lá? Jesus, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Primeiro ensinando, depois indo ao templo, depois orando no Monte das Oliveiras, aonde ele foi traído, meus amados irmãos. E aí eu volto à pergunta que eu faço para você novamente. Na sua última semana, o que é que você faria? O que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, Mateus 16, versículo 25, ele diz que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Nós, muitas das vezes, por pequenas coisas, pequenas alegrias ou grandes tristezas, nós perdemos o foco e nos esquecemos que nós já perdemos a nossa vida por amor a Jesus. E aquele que perde a sua vida por amor a Jesus, esse encontrará, esse achá-la-á. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, se preocupando com as coisas deste mundo, tirando o foco das que são verdadeiras, das que são reais, esse há de perder a sua vida, meus amados irmãos. E eu quero finalizar essa mensagem lendo com os amados irmãos Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 7, versículo 10 e o 13, onde a palavra do Senhor diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 10. Então o anjo então me disse, não cele as palavras dessa profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O versículo: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. O que nós faremos mediante ao fim dos tempos? O que nós faremos ao sabermos que temos pouco tempo de vida? O que nós faremos sabedores de que Jesus está voltando ou que nossa vida se esvarece, se vai? Nós continuaremos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Nós que fomos justificados, nós que somos os justos, continuaremos sendo justificados mais ainda. Nós que somos chamados para sermos santos, continuaremos nos santificando mais ainda. Nós que fomos chamados para ir e pregar o Evangelho, continuaremos indo e pregando o Evangelho mais ainda, até que Ele venha. Porque se Jesus Cristo passou sua última semana de vida por amor a nós, fazendo as mesmas coisas para qual Ele foi chamado a fazer pelo Pai,
nós que fomos incumbidos por Ele de irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, nós que fomos chamados para cumprirmos aquilo que Ele nos chamou para cumprirmos, continuaremos também fazendo as mesmas coisas, porque nós somos chamados de cristãos, e o cristão significa pequeno Cristo. Temos que fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, temos que ser iguais a eles, meus amados irmãos. O que o mundo lá fora vai continuar fazendo se não mudar de vida? Neste momento em que você está trabalhando, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, quando você tiver um encontro com esses que estão na imundícia e continuam fazendo imundícias mais ainda, se sujando mais ainda, quando eles tiverem um encontro com você, quando eles tiverem um encontro com essa palavra, Deus vai colocar a mão no coração deles e eles vão começar a se santificar e vão começar a correr até mesmo contra o tempo, não com medo da morte, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já é salvo. Mas vão querer fazer aquilo que eles não fizeram, se santificar mais e mais e mais e mais ainda. Aquele que é justo, justificando mais ainda. Quando eles tiverem um encontro com você, que igual a Jesus, se preocupa sim com as situações, se angustia sim com as coisas que estão acontecendo, mas sabe que tem uma missão a cumprir nessa terra. Quando eles encontrarem com vocês, as vidas deles vão ser transformadas, as vidas deles vão ser mudadas, e eles passarão a ser justos, passarão a ser santos. Aqueles que ouvirem aquilo que nós vamos falar, aqueles que ouvirem essa mensagem, aqueles que ouvirem você pregando para ele, fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer, mesmo no momento das angústias, e não quiserem aceitar, serão como esses. Aqueles que estão sujos, continuem se sujando mais ainda. Aqueles que estão fazendo coisas erradas, continuem fazendo mais coisas erradas ainda, porque será como o dia de Noé. As pessoas se casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou com sua família na arca, a porta se fechou e todos morreram no dilúvio, e só a sua família foi salva. Meus amados irmãos, que Deus possa ter falado ao seu coração essa noite. Eu não sei como anda o seu coração, eu não sei se você anda angustiado com as coisas que têm acontecido, e isso tem feito com que você perca o seu foco, que é Deus, o foco que é a missão que Ele te deu. Eu não sei se você anda também para lá e para cá, correndo atrás de coisas que são propícias à alegria, à felicidade. Não é errado correr atrás dessas coisas. O errado é correr atrás dessas coisas e se esquecer de que Jesus está às portas. Muitos, como nos dias de Noé, estão se programando para casar. Muitos, como nos dias de Noé, estão bebendo, estão se divertindo, estão curtindo. Muitos, como nos dias de Noé, não estão olhando para o que está acontecendo. Mas muitos, como Noé e a sua família, estão com os olhos focados em Deus, estão em posição diante de Deus, estão orando para permanecer em pé, firmes, para o dia em que Jesus voltar, todos nós, como uma igreja, possamos subir. Nós estamos em alertas, e o que eu falo para os amados irmãos é: permaneçam alertas, permaneçam firmes, mesmo diante das dificuldades. Não percam o foco, meus amados irmãos. Jesus Cristo, Ele não perdeu o foco. Essa é a semana em que nós comemoramos a Páscoa. Tem ideia disso? A Páscoa para o cristão deve ser o dia mais especial que tem. Nós comemoramos 2 dias muito especiais. O primeiro é o nascimento de Jesus e o segundo é a Páscoa. Mas Jesus nasceu, e se Ele não tivesse cumprido tudo aquilo que Ele foi chamado para cumprir, não teria a Páscoa. Mas porque Ele cumpriu, nós temos a Páscoa, e é um dia especial. Nós estamos na semana, e eu quero que os amados irmãos pensem nisso. Cada dia que você acordar, em cada momento que você pensar em Jesus, você pense: meu Senhor estava angustiado nesses dias. Vai lá na Bíblia, procura o que Ele estava fazendo nesses dias em que Ele estava angustiado, e você vai ver que Ele não parou nem um dia sequer. E se Ele não parou nem um dia sequer, foi por causa de você e foi por causa de mim, porque Ele sabia que tinha uma grande missão. Pessoas precisavam ser salvas, eu precisava ser salvo, você precisava ser salvo,
Isso aconteceu porque Jesus não parou. Meus amados, existem outras pessoas que precisam ser salvas também, e Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar você e quer usar eu. Ele quer usar você na sua oração, no seu jejum. Ele quer usar você na sua palavra. Se você não pode ir, você pode mandar uma mensagem, você pode enviar um texto, você pode orar por aquela pessoa, mas não pare, porque Jesus não parou. E essa é a palavra que nós temos para os amados irmãos essa noite. A última semana foi o tema de hoje. A última semana de Jesus. Na nossa última semana, que possamos estar firmes com Ele, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, assim como Ele fez também. Amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. E a igreja cantava: vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, mas que a glória seja dada a ti, Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Da onde você estiver, você pode cantar, celebrar o Senhor. Vem, derrama paz em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais um culto. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Às vezes nós ficamos mesmo ansiosos, tristes. Situações acontecem em nossa vida que nos tiram o pé do chão.
mas nós precisamos saber que Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está atento às nossas orações. Deus está agindo até agora, meus amados irmãos. E nós, que fomos chamados como filho dele, devemos agir também com aquilo que nós podemos fazer. E neste momento, com toda a situação que nós estamos passando no mundo, muitos de nós só conseguem, muitas vezes, orar, como eu disse, mandar uma mensagem. Mas Deus ele vai agindo nessas situações também. Deus também vai agindo em toda e qualquer situação. Nós só precisamos pedir que Ele nos use da forma que Ele desejar, amém? E Ele vai fazer. Que possamos ter em nós a oração de Jesus. Todavia, seja feita a Tua vontade. Todavia, seja como Tu queres e não como eu quero. Dessa forma, nós perdemos a nossa vida, ganhando ela. Deixamos de fazer muitas vezes coisas que nós queríamos fazer e acabamos ganhando muito mais, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer. E Deus nos chama para orarmos, Deus nos chama para jejuarmos. E neste momento nós queremos, meus amados irmãos, orarmos a Deus pelos pedidos que foram feitos, sabedores de que Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação. E nós vamos orar neste momento. Feche seus olhos onde quer que você esteja. E após nós orarmos pelos pedidos, nós faremos a oração final. Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, Deus, eu Te louvo, ó Pai, por este culto. Te louvo, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é boa, perfeita, Senhor Deus, e agradável, Senhor Deus. Palavra, Senhor Deus, que nos ensina, Senhor Deus, a continuarmos firmes, independente da situação, independente, Senhor Deus, das críticas, independente, Senhor Deus, das discussões, maus falatórios, independente, Senhor Deus, das tristezas, da angústia, da dor, da tristeza, da doença. Nós permanecemos fiéis, ó Deus, a Ti, e queremos, ó Deus, continuar fazendo, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus, seja nas nossas casas, seja na igreja, aqueles que estão, ó Pai, em um hospital, seja no hospital também. Fazemos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Senhor Deus, até a morte, Pai. Nós queremos ser fiéis a Ti, ó Deus, até a morte. Nós não somos, ó Deus, desses que retrocedem, Senhor Deus, mas nós somos, ó Pai, daqueles que permanecem firmes e são salvos. E por causa da salvação que nós temos em Cristo Jesus, ó Deus, nós queremos ser como Ele, Pai. Queremos continuar trabalhando na Tua obra, queremos continuar servindo ao Senhor em qualquer situação, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, Senhor Deus, que está presente no Zoom neste momento, aqueles que estarão nos vendo pelo YouTube, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que por acaso, Senhor Deus, adentrarem, Senhor Deus, nessa mensagem, Senhor Deus, e nem ficarem sabendo de que forma que conseguirem entrar ali, ó Deus. Começaram a ver, Senhor Deus, do nada, Senhor Deus, e ali estão, ó Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor Deus. Eu oro por esses também, meu Pai, para que o Senhor fale aos corações deles, para que o Senhor transforme eles, ó Deus, para que um dia, Senhor Deus, possamos nos ver no céu, Senhor Deus, e vermos, ó Pai, as formas maravilhosas que o Senhor usa, Senhor Deus, para salvar aqueles que o Senhor ama, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada ministro, Senhor Deus, dessa igreja. Abençoa, Senhor Deus, a nossa diretoria, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a nossa diretoria eclesiástica, Senhor Deus, os professores, ó Pai, alunos. Que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, visitando, capacitando, Senhor Deus, para que todos façam aquilo que foram chamados para fazer, mesmo neste tempo tão difícil, Pai. Usa-nos, ó Deus, neste momento. É um momento complicado, é um momento difícil, mas é um momento também de oportunidades, Deus. É um momento, Senhor Deus, em que as pessoas estão suscetíveis à Tua voz. É um momento que as pessoas querem saber o que acontece após a morte, o que acontece depois que o homem se vai dessa terra. As pessoas, ó Pai, querem ajuda do Senhor. E é neste momento, ó Pai, que a Tua igreja entra, Senhor Deus, para abençoar vidas, com oração, curando, transformando, libertando das trevas, ó Deus. Satanás, ó Pai, quer arrancar os homens, Senhor Deus, dessa terra, Senhor Deus, na situação que eles estão, em pecado, Senhor Deus, para morrerem e terem uma morte eterna no inferno.
Mas o Senhor, ó Deus, quer dar vida, Senhor Deus. E o Senhor, ó Pai, usará a Tua igreja para isso, Pai. Por isso nos colocamos à Tua disposição. Seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, assim como o Senhor quer, ó Pai. Não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Abençoa desse momento, ó Pai, os pedidos que estão aqui, que os seus amados irmãos, seus amados filhos fizeram, meus amados irmãos, ó Deus. Seja, ó Deus, com a irmã Maria, Senhor Deus, da irmã Salete, Pai. Que o Senhor venha curar, Senhor Deus, o Covid, Senhor Deus, da irmã Maria, Senhor Deus. Que o Senhor coloque a mão sobre ela em nome de Jesus, ó Pai. A irmã Cleide, Senhor Deus, pede pelo seu irmão Vanildo, que ainda está com Covid, cura ele, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também oramos, ó Pai, pelo pastor João Luiz Justino, ó Deus, cura ele, tira ele daquele hospital em nome de Jesus. A nossa irmã Maria Helena pede, Senhor Deus, por consolo, Senhor Deus, da perda que houve, Senhor Deus, a sua madrinha. Coloque, Senhor Deus, a Tua mão de poder, Senhor Deus, sobre a família, Senhor Deus, daquela mulher, Senhor Deus. Que o Senhor venha consolar, ó Pai, cada familiar em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. A irmã Laura, Senhor Deus, pede pela tia Anita, que está enferma. Cura, Senhor Deus, a tia Anita em nome de Jesus. Visita ela onde quer que ela esteja, Deus. A Eliana, Senhor Deus, pede pelo Alex, Pai. Cura o Alex, que também se encontra enfermo. A nossa irmã Sara pede pelo Yoshi, Senhor Deus. Que o Senhor venha curar o Yoshi, Pai. Que o Senhor venha dar salvação a ele, em nome de Jesus. O nosso irmão Tiago, Senhor Deus, tem pedido pelo seu irmão Felipe, Pai. Tu conheces, ó Deus, o coração do Tiago. Tu conheces o coração do Felipe, ó Deus. Senhor, visita, Senhor Deus, o Felipe onde quer que ele esteja, Pai. Nós cremos, ó Pai, numa cura. O Senhor, ó Pai, levantou, Senhor Deus, o paralítico. Nós pedimos que o Senhor também, ó Pai, nós rogamos, clamamos a Ti, que o Senhor também, ó Pai, levante o Felipe, Senhor Deus, daquela cama, Pai, em nome de Jesus, cura ele, Deus. A tia Vera pede pela sua saúde, Deus. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar a saúde da tia Vera, a pressão dela, Senhor Deus, que venha estabilizar em nome de Jesus, meu Pai. A irmã Laura também pede, Senhor Deus, pela Elisama, Senhor Deus, que está com Covid no sangue. Cura, Senhor Deus, tira todo o Covid em nome de Jesus. A Sara pede pelo Paulo também, que está com Covid. Pelo Nelson. Cura, Pai, em nome de Jesus. Seja também, ó Pai, com a nossa irmã Jamile. Pai, cura ela, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, a enfermidade em nome de Jesus, ó Deus. Ser com o pastor Youssef, Pai. Ser com o pastor Marinho. Tira eles daquele lugar também, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, pela família da irmã Margarida. Deus, traz consolo sobre a vida delas também, em nome de Jesus. Esteja com todos os enlutados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. São grandes, ó Pai, as pessoas que estão em luto, Senhor Deus. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, uma unção sobre a vida, Senhor Deus, do povo, Senhor Deus, da nossa nação e do mundo, ó Pai. Sobre consolo, Senhor Deus, das suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sei com as pessoas que estão no hospital Cachoeirinha, Senhor Deus, em todos os hospitais da redondeza por aqui, ó Pai, e todos os hospitais, ó Pai, do nosso Brasil, neste momento sofrendo, tristes, ó Deus, cura eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, transforma as suas vidas, ó Pai, que eles saiam dali, ó Pai, vitoriosos, ó Pai, contando bênçãos e milagres em nome de Jesus. Sei com a nossa igreja, Senhor Deus, os missionários, ó Pai, que nossa campanha de missões possa, ó Pai, surtir efeito, Senhor Deus, e que possamos, ó Pai, contribuir com os missionários em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada um em nome de Jesus, ó Pai. Sei que a nossa igreja, guarda ela, dá crescimento, dá força, Senhor Deus, dá sabedoria, prudência, Senhor Deus. Dá para nós, ó Pai, também, Senhor Deus, a cada dia o amor um pelos outros, ó Deus, paciência um com os outros, ó Deus, até o dia que o Senhor voltar em nome de Jesus. Sei com os idosos da nossa igreja, Pai, guarda, protege, cura cada um deles, ó Deus. Ser com os desempregados, ó Pai, ser com a nossa irmã Luciene, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, trazer o emprego para a tua serva ali, em nome de Jesus, ó Deus. Ser com os desviados, ó Pai, traga-os de volta em nome de Jesus. Ser com os novos convertidos, confirma eles na tua casa através do batismo, Senhor Deus, através, Senhor Deus, da fidelidade, Senhor Deus, de permanecer firmes, ó Pai, contigo em nome de Jesus, ó Deus. Sei, ó Pai, com a nossa ação social, Senhor Deus, sei com a segurança do nosso templo, Pai. Ladrões estão entrando aqui, Senhor Deus, e roubando, ó Pai, aquilo que nós temos, ó Pai, lutado para conseguir, Senhor Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus, e nós sabemos que aonde há luta, Senhor Deus, aonde há guerra, Senhor Deus, o Senhor nos dará vitória, Senhor Deus, nós vamos permanecer firmes, ó Pai. Essa obra vai terminar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E Satanás está repreendido em nome de Jesus, Pai. Sei com esses homens, ó Deus, que roubaram a igreja sem consciência do pecado que eles têm, ó Pai, que eles possam, ó Pai, se arrepender o quanto antes, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, na sua volta, Senhor Deus, possa tê-los em seu braço, ó Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos, ó Deus, a irmã Laura,
tem agradecido ao Senhor, gratidão a Deus por tudo, Pai. Nós agradecemos também, assim como a nossa irmã Laura, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará, Pai. Nós confiamos em Ti, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, e no restante dessa semana, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que muitas desses pedidos que estão aqui, ó Pai, na semana que vem, possamos abrir, Senhor Deus, esse caderno e ver, Senhor Deus, bênçãos e ver milagres e nos alegrarmos, Senhor Deus, sabedores de que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que faz, um Deus que continua agindo, agiu no passado e age hoje ainda também, ó Pai, com milagres, com curas, ó Deus, com manifestações maravilhosas. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, em todo o tempo nós cremos em Ti. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe em nome de Jesus, ó Pai. E agora nós rogamos, ó Deus, que o Teu amor, o amor do Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com toda a Tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos amados irmãos, aqueles que estão no Zoom e aqueles que estarão nos assistindo logo mais no YouTube. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.